Olá a todos, aqui é o professor Bruno César, professor da disciplina de Química Analítica 1, do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. Bem, na nossa aula de hoje será abordado mais um tópico dentro do equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base é o conteúdo principal que está sendo abordado nessa etapa da nossa disciplina. E como uma das temáticas abordadas dentro do equilíbrio ácido-base, nós hoje iremos discutir um pouco sobre soluções tampão, para ter um pleno entendimento sobre a definição, a composição e como se aplicar e fazer as interpretações qualitativas e quantitativas de um sistema tamponado. Precisaremos retomar um pouco de algumas definições de ácidos e bases, o que diz respeito principalmente ao sistema par conjugado. Bem, primeiro de tudo, vai ser abordado aqui um aspecto conceitual do que é uma solução tampão. Por composição, uma solução tampão é uma mistura de um ácido fraco e de sua base conjugada, ou de uma base fraca e de seu ácido conjugado, que resiste a variações de pH. A ideia, quando da aplicação de uma solução tampão, é que você consiga fazer com que um meio aquoso, líquido, que esteja sendo preparado e posto para reagir para um determinado fim, seja ele analítico, orgânico, físico-químico, microbiológico ou bioquímico, de tal forma que você consiga ajustar o pH daquela solução para um valor desejado. E que esse valor seja invariável, ou melhor dizendo, que ele permaneça sobre aquele valor ajustado, suportando cargas ácidas ou cargas básicas que venham de fora, ou seja, que venham extra a solução preparada, ou que até mesmo espécies hidroxila ou espécies de H+, uma vez produzidas na reação, não modifiquem o pH da solução que foi previamente ajustada. Aqui constam dois exemplos de sistema tamponado, dos mais simples que serão adotados aqui na nossa aula como sistemas modelo. Nós temos primeiramente aqui um sistema tampão ácido, constituído do ácido acético e de sua base conjugada, que é o ânion acetato. E no outro exemplo nós temos uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e de seu respectivo ácido conjugado, que é o íon amônio. Agora, como é que um sistema tamponado consegue, então, se adequar a um valor desejável de pH e que ele permaneça relativamente constante? Então, ele deve possuir características de composição química de tal forma que uma carga ácida seja balanceada, seja equilibrada por uma composição básica do tampão, ou que uma carga básica seja equilibrada por uma força ácida do mesmo tampão. Vamos visualizar aqui o primeiro caso do nosso sistema tamponado ácido, que é o sistema ácido acético ânion acetato. Então, imagine só uma solução sendo preparada com ácido acético, e aqui essa primeira reação demonstra a sua ionização. Então, o ácido acético sendo ionizado para íon H+, e ânion acetato. E nessa mesma solução, você também teria uma fonte do ânion acetato que não seja o próprio ácido acético. O ácido acético ele libera uma certa quantidade de ânion acetato, mas o que eu estou comentando como fonte de ânion acetato é uma outra espécie química que contenha essa estrutura na sua composição. Tá, e poderia ser adotado aqui como exemplo o acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal altamente solúvel, todo sal sódico assume essa característica, que quando dissolvido em água vai liberar o sódio e o ânion acetato. Nota então que você tem duas fontes de ânion acetato no meio. Porém, se a gente recordar aí da extensão com que essas reações ocorrem, nós podemos classificar aqui
considerando que tanto o ácido acético quanto o acetato de sódio estão presentes na mesma solução, a grande parte do ânion acetato que existirá naquele meio será derivada do sal e não do ácido, uma vez que o sal se dissocia por completo, aqui a seta representando o sentido único da reação, enquanto que o ácido ele existe em uma ionização parcial. Então, a quantidade de acetato derivada do ácido é muito menor do que a quantidade de acetato derivada do sal. Então, a gente pode afirmar que a concentração de ânion acetato é majoritariamente derivada do sal. Uma vez que o ânion acetato esteja lá presente, nós já sabemos agora que ele é derivado também de um eletrólito fraco. O ânion acetato, melhor dizendo, ele é um eletrólito fraco porque deriva de um ácido fraco, que é o próprio ácido acético em questão. Todo eletrólito fraco, como é o caso dele, sofrerá em meio aquoso uma reação de hidrólise. E sendo ele de carga negativa, ele irá absorver um dos prótons da água. Então, irá formar essa espécie inicial, que é o próprio ácido acético molecular, mas a principal consequência dessa reação é que da saída de um próton da água haverá a liberação do íon hidroxilo. Veja então que todo esse conjunto reacional que está sendo destacado aqui, ele acontece em um mesmo sistema, em uma mesma solução. Então veja que também em uma mesma solução você tem uma espécie que libera H+, e outra espécie que libera OH-, o que faz com que esse tampão suporte uma carga alcalina, porque aí você terá os íons H+ para balancear uma adição de hidroxila, ou do inverso, você terá no mesmo tampão uma característica também de suportar carga ácida, uma vez que da sua composição a hidroxila levaria ao equilíbrio de cargas. É importante entender essa definição de solução tampão e a sua composição química para justamente também entender o motivo pelo qual ele consegue manter relativamente constante o valor de pH que foi previamente ajustado daquela solução. Okay? Do mesmo modo, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos aqui um tampão alcalino, um tampão básico, constituído do hidróxido de amônio e do cátion amônio, é o ácido conjugado da base hidróxido de amônio. Então nós temos aqui a reação de ionização da base, hidróxido de amônio liberando amônio e hidroxila, e nós vamos aqui também, no mesmo modo que foi interpretado o acetato de sódio, temos que colocar na mesma solução uma outra fonte do ácido conjugado agora. Como ele é um cátion, nós temos que procurar um sal que para equilibrar tenha um ânion, e aí poderia ser o cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um sal altamente solúvel também, todo sal amoniacal ele possui essa característica, que irá se dissolver por completo, liberando o cátion amônio e o ânion cloreto. O cátion amônio é um eletrólito fraco, justamente porque deriva de uma base fraca, que é a base amônia, ou hidróxido de amônio. E tendo essa característica, ele sofrerá a reação de hidrólise, onde ele passará a doar um dos seus prótons para a água, liberando o íon H3O+, ou hidrônio, ou simplesmente, sendo representado aqui de uma forma mais simples, a saída de um dos prótons da estrutura do cátion amônio e, consequentemente, a liberação da amônia. Então, notem que, tal qual o tampão ácido discutido anteriormente, nós temos aqui no mesmo sistema substâncias distintas, uma liberando hidroxila e a outra liberando H+ ao meio, no mesmo sistema. Permitindo, então, que novamente esse tampão suporte a uma carga externa ou interna, seja ela ácida ou básica. E para fazer uma avaliação agora quantitativa, é importante que possamos prever qual seria o pH de uma solução tampão, para que a gente possa então fazer as aplicações que são cabíveis.
seja ela o preparo da própria solução tampão, ou quanto dessa solução tampão conseguiria suportar frente a um ataque ácido ou alcalino. E para isso a gente vai fazer uso de uma equação, que é a equação de Henderson-Hasselbalch, que ela simplesmente faz aí uma modificação das constantes de equilíbrio, levando-se em conta agora a composição química de um sistema tamponado. Então, para desenvolver essa expressão, vamos adotar um sistema genérico de uma solução tampão, composta de um ácido fraco, HA, juntamente à sua base conjugada, que é o ânion A-, sendo esse ânion A- presente em um sal sódico. Então, nós temos, primeiramente, o ácido sendo ionizado, liberando os íons H+, e o ânion A-. Em paralelo, nesse mesmo sistema, há a adição do sal sódico do ânion A-, que uma vez ele presente em água, irá se dissociar por completo, liberando o cátion sódio e o ânion A-. E sendo o ânion A- um eletrólito fraco, ele sofrerá hidrólise em meio aquoso, liberando a espécie HA, o ácido molecular, e também o íon hidroxila. Então, notem que, do mesmo modo que nós vimos no slide anterior, você tem aqui uma reação em que vai haver a liberação do H+, e em outro momento também haverá a liberação do OH-. Essas reações acontecem no mesmo sistema. Uma sendo representada pela constante de acidez e a outra sendo representada pela constante de basicidade. Então, levando-se em conta a constante de acidez da reação acima, nós temos que a sua expressão, em termos matemáticos, é demonstrada como concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nessa situação específica, vale salientar que as concentrações de H+ e de A- não são iguais. Essa era uma estratégia utilizada no cálculo do pH de soluções ácidas ou soluções básicas. Porém, agora, nós não temos uma solução ácida ou uma solução de um componente básico. Você tem uma espécie fonte de AH+, mas quem predominantemente vai liberar o ânion A- não será o próprio ácido, e sim o sal. Então, aquela situação que nós vimos no slide anterior, ela também acontece aqui. Quem majoritariamente irá liberar o ânion A- ao meio não será o ácido, e sim o sal, justamente devido à extensão pela qual essas reações acontecem. O ácido é um ácido fraco e a sua ionização é parcial, enquanto que o sal sofre uma dissociação completa em meio aquoso. Então, daí a liberação de A- ao meio, derivada do sal, é muito maior do que a derivada do ácido. Por esse motivo, então, nós não podemos afirmar que as concentrações de H+ e A- serão iguais e fazer aquela estratégia de torná-las iguais, e isso aqui ficaria elevado ao quadrado. Nesse caso, isso não vai existir. Então, levando-se isso daí em consideração, a gente pode afirmar que, por mais que existam duas fontes do ânion A-, seja ela o ácido, seja ela o sal, a grande parte do ânion A- existente no meio será devido ao sal sódico. Então, nós podemos afirmar que a concentração do ânion ela é aproximadamente igual à concentração do sal sódico. E tendo isso daí generalizado para substâncias como um todo, nós podemos afirmar que a concentração do ânion pode ser representada simplesmente como a concentração do sal. Enquanto que a concentração do ácido ela será expressa para fins de facilitação de cálculo, a sua concentração de equilíbrio como sendo a sua própria concentração de preparo, a concentração analítica. Relembrando que na expressão da constante de acidez, as formas, os símbolos que estão sendo adotados das espécies são a sua representação entre colchetes, o que indica concentração de equilíbrio. E para calcular a concentração de equilíbrio,
deve-se levar em consideração o grau de ionização que essas espécies assumem, o que pode levar a uma complicação para efeitos matemáticos. Simplificando a nossa vida, nós podemos fazer a consideração de que as concentrações de equilíbrio, seja do ânion, seja do ácido, são as próprias concentrações analíticas, seja do sal, seja do ácido. E assim, nós conseguimos facilitar o desenvolvimento matemático e sem perder a interpretação química devido à extensão dessas ionizações serem baixíssimas. Então, seguindo a linha de raciocínio na constante de equilíbrio e aplicando-se as definições que foram apresentadas agora há pouco, nós podemos chegar a essa expressão da constante de acidez, que ela é igual à concentração de H+, vezes a concentração do ânion, que foi substituída pela concentração do sal, sobre a concentração do ácido, que foi substituída pela concentração analítica do ácido. E aí, como objetivo é, então, calcular o pH do meio, ou melhor dizendo, ajustar para um determinado nível o pH do meio. Isolando H+ dessa expressão, nós chegamos a essa outra expressão. Como o pH é uma relação antilogarítmica, nós devemos aplicar o antilog em ambos os lados da expressão acima, chegando nessa expressão demonstrada agora. E tendo-se agora a definição de que menos log de H+ significa o pH, e aplicando a propriedade dos logaritmos ao outro lado, em que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, nós chegamos a essa expressão inicial. Assim como menos log de H+ gerou pH, menos log de Ka vai gerar, então, o pKa. Ok? Então, para um sistema ácido, seja ele tamponado, o cálculo do pH fica apresentado sobre essa expressão que foi destacada. O pH é, então, igual ao valor de pKa mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Notem que, dessa expressão para outra, houve uma inversão de sinal. Era antes negativo, passou a ser positivo. Para que se mude o sinal na expressão logarítmica, o termo logarítmico deve ser também invertido. Então, por isso que houve a inversão da concentração do ácido pelo sal para a concentração do sal pelo ácido. Isso, a literatura geralmente adota essa expressão sendo somada ao valor de pK e não descontada. Do mesmo modo que para tampões ácidos existe a expressão, para tampões básicos o raciocínio é exatamente o mesmo. Porém, obviamente o que estará sendo trabalhado não será H+, e sim OH-. Por isso que teremos que calcular agora o POH em função do pKb. Isso levando-se em consideração a concentração do sal sobre a concentração da base, e não mais do ácido. Bem, aplicando-se as expressões agora, a gente consegue demonstrar com maior evidência como se calcular o pH de soluções tamponadas, em função da composição dessas próprias soluções. Aqui está, por exemplo, uma solução preparada sendo constituída de amônia e de cloreto de amônio. Ou seja, nós temos aqui uma base e um sal, fonte do ácido conjugado dessa base. A base em questão é amônia e o ácido conjugado em questão é o cátion amônio. Essa solução que está sendo trabalhada nessa questão, ela foi preparada por uma mistura de solução 0,2 molar de amônia e 0,3 molar de cloreto de amônio. A ideia aqui, então, é calcular o pH dessa solução tampão. O cálculo dessa solução tampão poderá ser feito mediante as reações químicas que demonstram a liberação das espécies. Nós temos aqui, para efeito de representação dos equilíbrios, a amônia presente em meio aquoso, liberando o cátion amônio e a hidroxila. Lembrando que a amônia é uma base fraca. Em paralelo à presença da amônia no meio, haverá também
a presença do cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um sal altamente solúvel, que uma vez presente em fase aquosa, irá se dissociar por completo, liberando o cátion amônio e o ânion cloreto. Sendo o cátion amônio um cátion caracterizado como um eletrólito fraco. E sendo ele um eletrólito fraco, haverá então uma reação de hidrólise, onde ele vai liberar um dos seus prótons para a molécula de água. Então, liberando por consequência o H+ no meio e a estrutura de amônia. Bem, fazendo aqui o balanço de massa, nós temos como valores de partida 0,2 mols por litro para a base amônia, enquanto que para o sal cloreto de amônio, nós temos uma solução 0,3 molar para ele. Da sua dissociação, você tem então a presença de 0,3 mols por litro do cátion amônio e também 0,3 molar de amônio será ionizado na reação de hidrólise. O cálculo desse sistema envolverá uma prévia determinação do valor de pKb. Lembrando que essa notação P é referente a uma unidade de concentração, melhor dizendo, uma representação da concentração molar em termos logarítmicos. Então, o P de alguma coisa significa o menos log de alguma coisa. Como nós estamos trabalhando aqui com pKb, o valor de pKb é obtido em função do antilog da constante de basicidade, que foi fornecida para esse sistema. No caso aqui, nós temos o Kb para a base amônia. Bem, aplicando então esse valor de Kb dentro da expressão do pKb, nós temos então o pKb igual a 4,74. Agora, a partir desse valor e em função dos valores de concentração trabalhados em cada espécie química, nós podemos prever qual será o pH desse sistema tamponado, utilizando-se da expressão do tampão básico, sendo ele o POH do meio, calculado em função do pKb, mais o log da concentração do sal pela concentração da base. Agora vale uma pergunta, viu? Uma observação, melhor dizendo. Por que foi escolhida aqui a expressão do tampão alcalino, ou seja, do tampão básico? É porque, por mais que você tenha duas fontes, seja ela uma de AOH- e outra de H+, a extensão da reação de liberação do OH-, ou seja, da liberação da espécie ativa do ácido ou da base, é muito maior do que a extensão das reações de hidrólise. No caso aqui em questão, nós temos a ionização de uma base e a hidrólise do seu ácido conjugado. A extensão da reação de ionização da base é muito maior do que a extensão da reação de hidrólise do ácido conjugado. E o inverso é exatamente o mesmo para o sistema ácido. Em um ácido, por mais que ele seja fraco, a sua ionização será também muito maior do que a extensão de hidrólise do seu ânion. Então, no caso do ácido acético, valeria o mesmo raciocínio. O ácido acético sofreria hidrólise e o ânion acetato, o ácido acético sofreria ionização e o ânion acetato sofreria hidrólise. O ácido acético assume uma extensão de ionização muito maior do que a extensão de hidrólise do ânion acetato. Daí haver ainda uma predominância de íons H+ em relação aos íons OH-, ou a esse caso aqui em específico que está sendo trabalhado, como a extensão de ionização da base é maior, haverá uma maior liberação de OH- do que de H+. Ok? Então, vamos aplicar esses conceitos aqui na expressão do sistema tamponado. No cálculo aqui em questão, nós temos que o valor de POH é o valor de pKb, mais o log da concentração do sal pela concentração da base. Aplicando-se os valores trabalhados, o POH será então igual a 4,74, mais o log da concentração do sal, e o sal em questão aqui é o cloreto de amônio, sobre a concentração da base, e a base aqui é a base amônia.
Então, resolvendo esse sistema, chega-se a um valor de pOH igual a 4,92, que como a ideia agora é expressar em termos de pH, a gente sabe que do somatório pH mais pOH nós temos o valor igual a 14. Então, em função de um, você calcula o outro. Então, para esse caso aqui específico, nós temos um valor de pH dessa solução igual a 9,08. Bem, nesse segundo caso, nesse segundo exemplo, nós temos uma questão relacionada ao preparo de solução tampão. O preparo dessa solução tampão, nesse caso aqui específico, é de um tampão ácido, constituído a partir do ácido acético e de sua respectiva base conjugada, que é o ânion acetato. Então, calcule a massa de acetato de sódio, que assume essa estrutura química, necessária a se adicionar em 500 ml de ácido acético 0,1 mol por litro, de modo a se produzir um tampão com pH 5,0. Aqui são fornecidos os valores da constante de acidez do ácido acético e os pesos atômicos dos elementos que constituem as espécies. Então vamos, primeiro de tudo, representar os equilíbrios envolvidos nessa questão. O primeiro de todos, obviamente, será o do próprio ácido acético, que uma vez ionizado, liberará os íons H+, e o ânion acetato. Porém, nessa mesma solução, existe uma outra fonte de ânion acetato, que é justamente o acetato de sódio. O acetato de sódio se dissociará em água, liberando o cátion sódio e o ânion acetato. E sendo o ânion acetato um eletrólito fraco, ele sofrerá hidrólise, liberando o ácido acético, e a principal consequência dessa hidrólise será a liberação da hidroxila. Então, o sistema tamponado se caracteriza justamente pela presença conjunta dos íons H+, e OH- ao meio. Esse tampão assume um pH ácido, novamente porque você tem um ácido fraco e a sua base conjugada. A extensão do ácido, por mais que ele ainda seja fraco, será muito maior do que a extensão de hidrólise do ânion. Portanto, haverá uma maior liberação de H+, do que de OH-. Daí a escolha da expressão ser do pH de tampão ácido. Bem, a ideia aqui é se calcular a massa de acetato de sódio, ou seja, qual será a concentração do sal, que deve ser ajustada de tal modo que a solução de ácido acético 0,1 molar presente em 500 ml de volume assuma um valor de pH 5,0. Então, vamos substituir esses valores na expressão do sistema tamponado. O pH calculado, o pH a ser obtido para esse sistema é de 5,0. O pKa ele é calculado em função da constante de acidez em termos antilogarítmicos. Está aqui o valor dela, da constante de acidez, sendo calculado o antilog, assume o valor de 4,74. Então, teremos 5 igual a 4,74, mais o log da razão entre a concentração do sal, que é o nosso objetivo, sobre a concentração do ácido, que para esse caso em questão, o ácido acético 0,1 mols por litro. Então, resolvendo essa expressão, de tal forma a se isolar o valor da concentração do sal, chegaremos a uma concentração igual a 1,82 mols por litro. Então, vejam que, para que uma solução de ácido acético 0,1 molar assuma um valor de tampão com pH 5,0, você tem que adicionar o acetato de sódio, de tal forma que esse sal assuma um valor de concentração final de 1,82 mols por litro. Algumas considerações e observações devem ser atentadas do ponto de vista de preparo, porque aqui no caso em questão, os 1,82 mols de acetato de sódio estão presentes para 1 litro de solução. Na grande maioria das vezes, você não prepara 1 litro de um sistema tamponado. Você prepara
valores de volume reduzido. Então, levando-se agora em conta o quanto que efetivamente se deseja preparar do tampão, para 500 ml devem ser adicionados 0,91 mols de acetato de sódio. Agora, para se alcançar massa de acetato de sódio, basta se levar em conta o peso molecular do sal, que aí rapidamente então você alcança a massa a ser adicionada correspondente a 74,62 gramas de acetato de sódio. Ok? Então vejam que tendo-se 500 ml de ácido acético 0,1 molar, são necessários aproximadamente 75 gramas do acetato de sódio, de tal modo que o pH final assuma um valor igual a 5,0. E aí aquele sistema tamponado consegue suportar a uma carga ácida ou básica e manter o pH em 5,0 a níveis razoavelmente estáveis. Em último caso, agora aumentando um pouquinho mais a complexidade, nós temos um sistema um pouco diferente a ser trabalhado. Também é um sistema, a sistemática a ser adotada aqui é o de cálculo quanto ao preparo de um tampão, mas não necessariamente sendo esse preparo derivado de um ácido e de sua base conjugada, sendo fontes distintas do ácido e da base conjugada, ou de uma base e de um ácido conjugado também fontes distintas, que foram os casos trabalhados até agora. Você tinha lá o ácido acético e o acetato de sódio, duas fontes distintas. O que está sendo trabalhado nessa questão é que uma mesma espécie, no caso aqui um ácido, por sua ionização parcial, esse próprio ácido liberará no meio o ânion, que irá se comportar como fonte do sistema tamponado. Então vamos interpretar o que está acontecendo aqui. No exemplo 3 nós temos que volume de hidróxido de sódio, 2 mols por litro, precisa ser adicionado a 300 ml de ácido glicólico, 1 mol por litro, de tal forma a se produzir um tampão pH 4. E aqui é fornecido o valor da constante de acidez do ácido glicólico. Então vejam, qual é o raciocínio aqui? O ácido glicólico, ele, uma vez ionizado, haverá liberação do ânion glicolato. Se a quantidade de ânion glicolato derivado dessa ionização do ácido glicólico for relevante, assumir um valor de concentração relevante, ele pode, em certo nível, se comportar como a base conjugada do ácido glicólico. E, de fato, por definição, o ânion glicolato é a própria base conjugada do ácido glicólico. Porém, no que nós vimos até agora é que o ânion, ou seja, a base conjugada de um determinado ácido, ele vem de uma fonte externa e não da própria ionização do ácido. Quem irá promover, então, essa ionização será justamente a base hidróxido de sódio que será adicionada ao meio. Lembre que você agora tem um ácido e esse ácido sofrerá adição de base. Então, haverá uma reação de neutralização. Obviamente, essa neutralização não será completa. A quantidade de base a ser adicionada não pode ser tão grande a ponto de consumir por completo o ácido glicólico. Essa base deve ser adicionada de forma controlada, de tal forma que esse consumo ocorra, no sentido do ácido glicólico ser convertido a ânion glicolato, mas não todo ele ser convertido aos produtos. E sim fazer com que dessa ionização existe um equilíbrio entre a forma molecular do ácido e a sua forma ionizada. E que as quantidades dessas duas formas possam ser utilizadas para fins de cálculo do pH do sistema tamponado. Então vamos tentar explorar esse raciocínio aí. Ora, nós temos então o ácido, que é o ácido glicólico, juntamente com a sua base conjugada, que é o ânion glicolato.
E aqui essa tabela nos ajuda bem a fazer as interpretações sobre o que acontece quando essa ionização ocorre frente à adição de uma base, que é o que está acontecendo nesse caso específico. Ora, no início, nós temos uma solução 1 molar do ácido glicólico e, obviamente, nada do H+, e nada do ânion glicolato. Porém, o sistema sofrerá uma modificação, uma perturbação no meio, justamente por conta da adição do hidróxido de sódio. Então, quando da adição do hidróxido de sódio, o íon H+, sofrerá uma imediata redução de sua quantidade. As forças são antagônicas, a base irá consumir parte do íon H+, do ácido glicólico. Então, esse equilíbrio de ionização do ácido glicólico está sendo perturbado. E como a gente viu, dentro de uma reação que demonstra o equilíbrio químico, quando dá perturbação, o sistema responde de maneira inversa a essa mesma perturbação que foi promovida. Se o íon H+ está sendo consumido, está sendo removido do sistema, como está apresentado aqui por essa seta, o sistema tentará responder de maneira que a concentração de H+ seja reposta. E isso só acontece se o sistema se deslocar no sentido da esquerda para a direita. Ou seja, o íon H+ estará do lado dos produtos dessa reação. E ele tentará, então, o sistema tentará repor aquilo que foi perdido. O deslocamento acontecendo da esquerda para a direita vai promover consequências também nas outras espécies que participam do equilíbrio, em específico ao ácido glicólico, que sofrerá um decaimento de sua concentração, e também ao ânion glicolato, que sofrerá um incremento de sua concentração. Daí, a gente pode levar isso daqui em conta, esses deslocamentos, quanto ao tipo de variação que ocorrerá das concentrações de cada espécie. Para o ácido glicólico, essa variação será negativa, enquanto que para o ânion glicolato, essa variação será positiva. De tal forma que no equilíbrio, iremos considerar o quanto o ácido glicólico foi consumido e o quanto de ânion glicolato foi produzido. Vejam que para o ânion, o íon H+ já assume um valor específico. Esse valor aqui é justamente o valor de pH, que é o objetivo do tampão. O desejo, nesse caso aqui, é que se tamponar o meio em pH 4. E um meio de pH 4 assume um valor de concentração de H+ equivalente a 10 a menos 4 molar. Utilizando a propriedade dos logaritmos, nós chegamos a esse valor. Então, são esses valores de equilíbrio que serão levados em consideração no cálculo do volume de hidróxido de sódio necessário para se produzir o tampão de pH 4. Então, utilizaremos a expressão do tampão de pH ácido e onde tem-se a concentração do sal, será ele, então, representado como a concentração do ânion glicolato. E onde tem-se a concentração do ácido, representaremos como a concentração do ácido glicólico. Sendo essas concentrações as concentrações de equilíbrio que foram apresentadas na tabela construída agora há pouco. Substituindo esses valores, chegaremos nessa expressão, que o pH, que assume o valor de 4, que é o objetivo, é igual ao pKa, e aí o pKa foi novamente calculado em função do antilog da constante de acidez, que assume o valor de 3,83, mais o log da concentração do sal, e a concentração do sal é o ânion glicolato, que é X, pela concentração do ácido, que é o ácido glicólico, e é 1 menos X. E aí o trabalho de agora em diante é álgebra, é resolver esse sistema com cuidado, com atenção, aplicando as propriedades do logaritmo. O que fizemos dessa etapa de cálculo para a etapa posterior
foi justamente aplicar a propriedade dos logaritmos. Isolamos a razão x sobre 1 menos x, e para extrair o logaritmo, esse logaritmo assume base natural 10, então fica esse termo do logaritmo igual à base do logaritmo elevado ao valor dele, que é 0,17. 10 elevado a 0,17 é igual a 1,48. E aí, então, o que fizemos foi passar esse 1 menos x para o outro lado, multiplicando por 1,48. Resolvendo essa expressão, o valor de x é igual a 0,597. Agora, o que é esse 597? Esse 597, 0,597, representa a concentração de equilíbrio que o ânion glicolato deve assumir naquele meio. Ok? Ou ainda, correspondente à quantidade de base em termos de quantidade de matéria, ou seja, em termos de mols, a provocar a variação no ácido glicólico de tal forma a se atingir o valor de pH 4. Certo? Então, essa quantidade aqui, 0,597 mols por litro, é a concentração de equilíbrio do ânion glicólico que o tampão deve assumir. Ou será a quantidade em mols também relativa ao hidróxido de sódio a ser adicionado no meio, uma vez que todo o ânion glicólico foi produzido estequiometricamente em função do próprio hidróxido de sódio adicionado ao meio. Então, a quantidade de ânion glicólico produzida é igual à quantidade de hidróxido de sódio requerida para que essa reação ocorra. Novamente, essa quantidade em mols calculada foi para 1 litro de solução. A ideia aqui é que preparemos 300 mililitros, ou seja, devemos adicionar uma quantidade de matéria para 300 mililitros de ácido glicólico e não para 1 litro. Dessa forma, nós teremos o valor de Y, nesse caso, igual a 0,179 mols, o que corresponde justamente ao número de mols de hidróxido de sódio a ser adicionado nesse meio. Agora, nós temos que transformar o número de mols de hidróxido de sódio em volume. A partir da expressão da molaridade, esse valor de volume é facilmente encontrado, uma vez que a molaridade é uma razão de mol por litro, ou seja, número de mols por volume de solução. Então, o volume passa a ser calculado como a razão entre o número de mols por sua molaridade. E a partir do número de mols desejado a ser adicionado no meio, e em função da concentração da base, que é 2 molar, esse volume é facilmente encontrado, correspondente a 0,0895 litros, uma vez que essa molaridade está em mol por litro, ou, multiplicando esse resultado por 1000, encontramos o valor de 89,5 mililitros de hidróxido de sódio. Então, vejo que a sistemática de cálculo ela muda um pouco a depender do objetivo. Tendo-se fontes distintas do ácido e da sua base conjugada, ou da base do seu ácido conjugado, a sistemática de cálculo é um pouco mais simples. Porém, quando vai se fazer uso da própria reação de ionização do ácido ou da base, em função da sua parcial neutralização, o raciocínio é esse que foi demonstrado agora há pouco. Deve-se promover, então, uma parcial neutralização do ácido ou da base, de tal modo que as quantidades do ácido e da base conjugada, ou da base e do ácido conjugado, a depender da espécie que vai ser trabalhada, se tornem relevantes a ponto de que a razão entre elas proporcione um pH ao sistema tamponado. Ok? Então, essa é a nossa introdução ao conteúdo de sistemas tamponados, soluções tampão. Essas 3 questões que foram apresentadas, elas demonstram bem como se aplicar a expressão, a equação de Henderson-Hasselbalch. Foi discutido um pouco, a princípio, sobre a definição do sistema tampão, sobre a aplicabilidade dele, a aplicabilidade enorme dentro do campo da química analítica, como nós vamos ver, principalmente em sistemas instrumentais, diversas reações para que se
para que ocorram de forma plena, demandam um valor de pH específico e constante. Então, para isso é necessário sistemas tamponados. Dentro do campo da microbiologia e principalmente da bioquímica, diversas reações acontecem sobre valores de pH fixo, já que esses sistemas são muito sensíveis a oscilações de pH. E, obviamente, como se preparar essas soluções foi o objetivo da nossa aula inicial. Na próxima aula, veremos como que esses mecanismos, que essas soluções tampão, suportam cargas ácidas ou básicas do ponto de vista qualitativo e também quantitativo. E também verificar um pouco sobre a predominância de espécies em função do pH. Então, o material será postado juntamente com a sugestão de exercícios extraídas do livro do Skoog, e aí haverá a seleção dessas questões e sugiro que vocês pratiquem para que ocorra, então, a plena assimilação do conteúdo. Ok? Desejo a todos uma ótima semana e em breve estaremos discutindo essas e outras questões no nosso momento 5. Até breve.